Boa tarde, galerinha do JB, como vocês estão? Tudo certo com vocês? A Prof quer começar essa aula dizendo mais uma vez que tá morrendo de saudade. Estou com muita vontade de ver vocês, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Esperar no momento certo a gente vai poder se ver com todos os cuidados necessários para que a gente esteja em segurança. Então precisamos entender que a gente está em casa nesse momento porque é necessário para nossa segurança e para nossa saúde, certo? Então, lembrem que ontem a gente começou a falar sobre um bicho muito grande e que é muito importante para a preservação das nossas matas. Ela faz um trabalho muito importante, que é a jardineira. Lembram que bicho é esse? Não posso falar bichinho, né? Porque é um bicho muito grande. Ele é o maior mamífero da América do Sul. Por falar nisso, você sabe o que é um mamífero? Então, a Prof vai deixar para vocês, lá nos recursos, um vídeo extra, além da nossa aula, para vocês entenderem o que é um mamífero, já que a Prof vai falar várias vezes sobre essa palavrinha durante a nossa semana. Combinado? Para você entender. Então, tá bom, vamos começar falando um pouquinho mais sobre esse bicho que é a anta, certo? O Dia Mundial da Anta é comemorado no dia 27 de abril, porque sim, esse animal é de grande importância para a preservação e para espalhar as matas. Como a Prof explicou para vocês, ela come os frutos em um local, ela vai passear em outro local e ali ela acaba despejando as sementes, dispersando as sementes, certo? Daquelas frutas que ela consumiu. Então, vou falar para vocês algumas curiosidades. Vamos conhecer um pouco mais o maior mamífero da Terra do nosso continente, do nosso país, certo? Que é a anta brasileira. Ela pesa entre 180 e 300 quilos. É muito pesado. Lembra que a Prof mostrou para vocês na semana passada a respeito das medidas? Então, pensem, aquele saquinho de arroz tinha 1 quilo. Agora vocês imaginem 300 saquinhos daqueles. É o peso da anta brasileira, certo? Ela pode chegar, ela tem 1,10 m até 2 metros de comprimento. Você sabe qual é a sua altura? A Prof tem 1,65 m. Então vocês imaginam, a anta pode ser maior do que a Prof. Já pensaram nisso? Um bicho desse tamanho? Nossa, é muito grande, né? E ela possui uma pequena tromba, certo? Que ela usa para se alimentar, tá bom? Vai aparecer aí para vocês várias imagens, como vocês estão observando. A Prof vai ir lendo as partes do corpo dela e vai aparecer a marcaçãozinha para vocês verem sobre o que a Prof tá falando, tá? Ela possui essa pequena tromba, que é conhecida como probóscide, tá bom? Ela tem uma crina curtinha, que é isso que vocês estão vendo aqui, ao longo do pescoço. A pele dela é acinzentada e ela tem orelhas com as pontas brancas e patas com diferentes números de dedos, sendo 3 dedos nas patas da frente e 4 dedos nas patas de trás. Pega sua mãozinha aí e faz primeiro 3 dedos. Separa 3 dedinhos de cada mão. As patinhas da anta tem 3 dedos nas patinhas da frente e 4 dedos nas patinhas de trás, certo? Então, como a Prof falou, ela é a jardineira das florestas. As antas são animais herbívoros, significa que eles comem folhas, frutas, somente isso, tá bom? Eles comem 8 a 9 quilos de alimento por dia. Lembra de novo lá do nosso pacotinho de arroz? A Prof vai colocar uma imagem aqui para vocês verem. Imagina, 8 pacotinhos de arroz, 9 pacotinhos de arroz. Essa é a quantidade
de folhas e frutas que a anta come todos os dias, tá bom? Ela come folhas, raminhos, brotos, até casca de árvore. E elas gostam muito de plantas aquáticas, tá bom? E frutas. Sabe o que acontece quando as sementes dos frutos chegam lá no estômago da anta? Elas ficam mais fortes, mais potentes, elas são potencializadas, certo? Então, depois que ela passa a anta faz a digestão, ela potencializa as plantas, por isso que ela é considerada jardineira, porque ela deixa as sementes mais fortes, e quando ela está por aí espalhando as sementinhas, ela espalha as florestas e os frutos, certo? Então, por conta disso, ela é protegida ambientalmente. Sabia que aqui no Brasil ela é um animal protegido? Por isso que a gente precisa tomar conta dela para que ela não desapareça, porque ela é muito importante, tá bom? O que pode prejudicar a anta? O uso de agrotóxico, de veneno nas plantações, o desmatamento, porque ela não vai ter onde morar, onde procurar seu alimento. Aí o que acontece? Como que a gente pode cuidar dela? Com as nossas atitudes sustentáveis, reutilizando materiais recicláveis, não colocando lixo na natureza. Quando a gente reutiliza materiais, a gente deixa de colocar fora esses materiais. Então acontece que a gente não prejudica tanto o meio ambiente, certo? E como ela é um animal tão importante, a gente precisa cuidar muito bem dela. Então imagina tudo que ela faz. Vamos imaginar, vamos pensar. A Prof vai colocar para vocês algumas imagens de mata, certo? Que vocês vão começar a ver agora. E dali, aqueles pequenos frutinhos, a anta caminha muito. Vocês já viram um campo de futebol? A anta separa lá na natureza um espaço que mede 500 vezes, é muito grande. Sabe o campo lá onde os jogadores de futebol jogam bola? Vocês já viram? Vou mostrar aqui pra vocês o campo de futebol. Agora imagina 500 vezes, eu nem consigo imaginar de tão grande que é. Então ela vai colocar essas sementinhas em toda essa área e vai fazer crescer uma floresta enorme. Vai manter alimento, vai poder, outros bichinhos vão ter alimento, outros bichinhos vão ter onde morar, porque a anta faz esse trabalho de jardinagem, a nossa jardineira. Além do mais, a anta é uma detetive ecológica, porque ela anda por um espaço muito grande, por um território muito grande, como a Prof mostrou para vocês. Então, quando lá o cientista vai sem prejudicar o animal, sem causar dor e sofrimento para ele, vai lá, tira uma amostrinha de sangue de maneira tranquila e correta, como tem que ser, porque a gente precisa, para estudar o bichinho, para saber tudo que ele tem a nos dizer sobre o meio ambiente, os pesquisadores e cientistas precisam ter algum contato com eles, certo? Quando a gente vai lá, o pesquisador tira uma amostrinha de sangue dela, ele consegue ver se tem excesso de veneno na área que ela está andando, coisas que podem podem prejudicar os humanos que vivem nas áreas onde as antas também vivem, certo? Apesar de ser um bichinho tão grande, um bichinho com uma responsabilidade enorme, que é ampliar as florestas, ele corre risco de extinção. Por quê? Muito desmatamento, atitudes incorretas do ser humano. Quando tem desmatamento, a anta não tem como se alimentar. Se ela não tem como se alimentar, ela vai sofrer, ela vai ter que ir para outros lugares. Lugares em que de repente não seria bom para ela viver. Então é por isso que a gente tem que cuidar do ambiente, tem que ter atitude sustentável, tem que reciclar, tem que contribuir para a preservação desse bichinho, porque eles estão em risco de ser extintos.
todos os tipos. Existem 4 espécies de anta no mundo inteiro. A gente está vendo sobre a anta brasileira, que vive aqui no nosso país. E ela corre risco de extinção, certo? Então, por isso que a gente sempre tem que pensar, quando for jogar um lixo na rua, quando for colocar fora algo que a gente pode reutilizar, a gente tem que sempre pensar, será que eu não vou prejudicar um animal se eu fizer isso? Será que eu não devo dar outro destino para o meu lixo? Como a gente sempre fala, são coisas simples, atitudes simples, mas elas têm um impacto enorme, porque se eu fizer, se você fizer... Então agora você vai pegar o seu caderno de aula, que a gente vai fazer um questionário colorido sobre a anta, certo? Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar a data de hoje, que está aparecendo aí para vocês, certo? E aí a prof vai pedir para vocês pegarem os lápis verde, vermelho, amarelo, azul e roxo, certo? Vamos separar esses lápis de cor. Como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro de tudo escrever as palavras sim e não, certo? A prof vai colocar aqui na tela para vocês a palavra e você pode pedir ajuda aí para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa que estiver ajudando na sua atividade. Então a prof vai dizer algumas coisas sobre a anta e você vai marcar no sim ou no não. E aí eu vou dizer qual cor que você vai usar para marcar, porque aí eu vou ter a legenda e vou saber que pergunta que você respondeu no sim e que pergunta que você respondeu no não, certo? Então, tá preparado? Já colocou o sim e o não na sua folha? Então, a primeira pergunta que a prof vai fazer para você responder com sim ou não, você vai pegar o lápis de cor vermelho para marcar onde você acha a resposta, tá? Pode fazer um X. A anta é o maior animal mamífero do Brasil. Animal mamífero terrestre que anda na terra. Sim ou não? Então você vai lá e vai marcar no sim ou no não, tá bom? Agora a gente vai pegar o lápis de cor azul e vai responder a seguinte pergunta: a anta não está ameaçada de extinção. Não precisa ser protegida. É verdade ou é mentira? Sim ou não? Com lápis de cor azul. Agora você vai pegar o lápis de cor verde, tá bom? A anta é um detetive ecológico. Sim ou não? Com lápis de cor verde. Agora você vai pegar o lápis de cor amarelo e vai me dizer se a anta é uma jardineira da floresta. Sim ou não? Um lápis de cor amarelo. Tá bom? E agora com lápis de cor roxo, você vai marcar no sim ou no não o que eu vou dizer. A anta não é prejudicada pelos agrotóxicos, pelos venenos das plantações. Ela não é. Sim ou não? Então, essa foi nossa atividade a respeito das antas. Conhecemos mais sobre os seus hábitos, sobre como elas são, né? Onde elas vivem e do que elas se alimentam. E por que elas são tão importantes para o nosso meio ambiente, para as nossas florestas, certo? Agora, a gente vai fazer uma atividade no nosso livro, do Trajeto I. A gente está com o livro 2 em casa, certo? Se você não tiver o livro do Trajeto I em casa, não tem problema, porque a gente vai fazer partes práticas dessas experiências, tá bom? E aí a prof vai fazer algumas questões, algumas perguntas para vocês vão responder oralmente e pode fazer o registro ali junto nessa página da atividade da anta do caderno de vocês. Então agora a gente vai ouvir alguns sons aqui, certo? E eu quero que vocês vão identificando que som é esse, tá bom? Vou colocar para vocês escutarem o primeiro som. É um som de algo que está em movimento em algum lugar.
E eu quero que vocês tentem identificar primeiro o que é, o som é de quê e em que lugar isso está se movimentando, certo? Então vamos lá ao primeiro. Conseguiu identificar o que é e aonde ele está em movimento? Agora eu vou passar para o segundo som. É o mesmo elemento, porém ele está em movimento em um lugar diferente. E aí, identificou onde esse elemento está em movimento? Agora esse mesmo elemento em um outro lugar. Conseguiu identificar? Uma dica, nesses 3 primeiros vídeos esse elemento estava em movimento na natureza, de forma natural, sem a interferência nossa. Agora eu vou mostrar para vocês o som desse elemento em um local que a gente coloca eles, com interferência do ser humano. E agora em um outro local com interferência do ser humano. E eu vou deixar todos esses vídeos em um link lá nos recursos da atividade para vocês conseguirem visualizarem, certo? Então, acharam diferenças entre os sons? Vocês acham que eles têm, dependendo do ambiente, esse elemento muda o seu som? Ele fica diferente pra gente escutar? Qual é esse elemento que a prof mostrou pra vocês? Quem sabe qual é esse elemento? É a água, né? A gente viu a água em movimento. A gente escutou a água em movimento. Primeiro em uma cachoeira, depois no mar, depois em um riacho, depois numa torneira e por último no chuveiro, certo? Os primeiros não tinham interferência do homem, ela estava naturalmente fazendo seu movimento, e nos outros era uma coisa, encanamento, né, que a gente usa em nossa casa, certo? Então, agora, se você estiver com o seu livro do Trajeto em casa, você vai lá na página onde está escrito livro 2, tá? Sons e movimentos. E ali você vai registrar em desenho quais os locais onde a água estava se movimentando, que a prof mostrou para vocês. Primeiro vocês escutaram e depois vocês puderam ver, certo? Vamos fazer esse desenho. Inclusive dos que tem na nossa casa, tá bom? Vamos fazer esse. Aí então você vai colocar o seu nome e a data de hoje. Se você não estiver com o seu livro do Trajeto I, livro 2 do Trajeto I, você pode fazer em uma folha no seu caderno de tema de casa. E depois no retorno a gente vai agregar lá no seu livrinho, tá? A prof organiza, não se preocupem. Como que vai funcionar? Vocês vão ver que vai aparecer as letrinhas. A gente não sabe ler ainda 100%, mas a gente pode olhar como a gente conhece a letra e eles estão cantando. A gente vai acompanhando e cantando junto e acompanhando quando elas forem se preenchendo. Vocês vão ver que elas vão ficar amarelinhas, tá bom? Quero ver todo mundo cantando junto.
acompanhando a letrinha e cantando. É isso aí, galerinha. Valeu a aulinha de hoje. A prof espera vocês, tá bom? Abraços e